Oi meninas, bom dia, paz, tudo bem? Vamos para mais um dia, mais um Mulheres como Eu. Vamos aprender hoje sobre Débora, o que Débora tem a nos ensinar. Amém? Estamos fazendo esse estudo bíblico ilustrado. Já fizemos Eva, Sara, Rebeca, Joquebede, Ruth, Ana, Esther. Bom dia, Karine. E hoje nós vamos fazer Débora. Semana que vem será Abigail. Bom dia, Débora. Vamos aprender o que essa mulher pode influenciar na nossa vida. O que a gente pode tirar de positivo de vida de Débora. Amém, meninas? O livro, onde fala a história de Débora, tá lá em Juízes, tá? Eu tô lendo nessa Bíblia aqui da mulher, tá? Então, a história de Débora tá lá em Juízes, começa lá no capítulo 4, tá? E essa aqui foi a ilustração do dia, tá bom? E eu fiz essa pintura aqui em aquarela. Usei essa daqui, ó, da Giotto. Não usei lápis de cor. Tá? Vamos lá, meninas? Então, quem foi Débora? Débora, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer nessa aula de hoje, meninas, eu vou fazer de uma maneira diferente, tá? Eu ficava lendo o versículo e fazendo a explicação do contexto da história, tá? Dessa vez eu não vou ler versículo, eu vou deixar para meditação de vocês, para vocês conhecerem a história, tá? E eu vou apenas contar a história para vocês, em vez de ficar lendo, porque se vocês verem em outros vídeos, eu acabo me perdendo, né, no enredo, se eu ficar lendo o versículo e contando a história. Amém? Bom dia, Paulinha, tudo bem? Então, eu vou focar na história e depois vocês leem, conheçam a história de Débora pela Bíblia, tá? Que eu já li, então eu fiz o meu resumo, eu fiz, né? Tá baixo, Paulo? Pera aí, vê se é o seu celular, porque o meu tá no máximo. Aumenta o seu pra ver se é o seu, porque o meu tá no máximo. Tá bom o áudio, meninas? Alguém me confirma se o áudio tá bom? Você ainda tá baixo? Oi, Leide, minha princesa, tudo bem? Gente, alguém me dá o retorno do áudio pra ver se tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, paz. Leide, você tá me ouvindo bem? Ah, obrigada, amiga. Então, vamos lá. Leide, hoje a gente vai estar estudando sobre Débora, tá? Bom dia, Poliana, tudo bem, minha linda? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Débora, ela foi uma das mulheres mais conhecidas do Novo Testamento, né? Débora, ela foi uma mulher forte, foi uma mulher guerreira, foi uma mulher conhecida como juíza, né? O nome Débora significa abelha. Débora foi uma profetisa, né, que aparece na lista dos juízes de Israel. Né? O ensinamento de Débora hoje para a nossa vida é um ensinamento sobre liderança, né? Sobre você ser líder dentro do seu lar, líder no seu trabalho. Ah, Ellen, mas eu não sou líder. Mas você tem um ministério, e desde que você tenha seu ministério, que é o seu lar, você é líder, você gerencia o seu lar, você gerencia aonde você vive, você organiza a sua casa, você quando ora, você tem seu plano de batalha, então você é uma líder. Leu, Leide, que bom. Então eu só vou focar na história, tá? Não vou focar nos versículos. A história dela tá em Juízes 4, tá? A partir do 4. Bom dia, Silvana, tudo bem? Vamos lá. Então, ela apareceu na lista de juízes de Israel e ela viveu por volta de 1125 anos antes de Cristo, tá? Débora viveu em um período muito complicado, meninas. A história de Israel era onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Vocês imaginem a bagunça que era, né? Então, vivia onde todo mundo fazia o que queria, não tinha leis rígidas, era tudo uma bagunça.
né? Então, nessa época, o sacerdócio ele não funcionava. Se vocês forem ver em outras épocas, tinha sacerdócio, tinha sacerdotes, tinha as pessoas, líderes específicas por aquele povo. E na época de Débora não era assim, meninas. Não tinha, o sacerdócio não funcionava. Não haviam reis dominando sobre o povo. Você imagina só, um povo perdido. Tu imagina, o povo de Israel tinha Moisés para liderar. E mesmo assim, era uma murmuração danada, né? Mesmo vendo os milagres, continuavam murmurando, tendo um líder. Tu imagina esse povo aqui, que a Débora conviveu e viveu ali. Não tinha rei, não tinha sacerdote, não tinha nada. Tu imagina a bagunça, né? Então, não havia reis dominando sobre o povo. Uma coisa que ficava muito evidente nessa época era a covardia, né, dos homens, porque tinha homens naquela época, muitos homens, e não se levantava para ajudar aquele povo, entendeu? Então Débora, ela foi reconhecida e considerada juíza devido a ela se levantar e se posicionar como mulher, né, líder. Ela ajudava aquele povo, ela orientava, ela aconselhava aquele povo. Então lá em Juízes 6, 34, 11 ao 29 e do 14, 6, fala sobre esse pedacinho, né, que ela foi reconhecida e considerada juíza, porque ela tinha o dom do Espírito Santo de Deus, né? Ela tinha esse dom. Então ela foi considerada em juíza. Esse pedacinho tá lá em Juízes 6:34, tá? Para vocês procurarem depois. O livro de Juízes, meninas, diz que Débora, ela se assentava debaixo de palmeiras, que ficou conhecida como palmeira da Débora, palmeira de Débora, né? Lá em Ramá, em Betel, nas montanhas de Efraim. E ali os israelitas de diversas tribos procuravam ela em busca de solução, em busca de aconselhamento, em busca de tudo, né? Porque ele não tinha ninguém. Então ela era a conselheira daquele povo, ela que julgava as causas daquele povo, né? Então eles procuravam ela. Então Débora era responsável por julgar disputa de terra, disputa do povo um entre o outro, um clã contra o outro. Então ela julgava o que era certo, o que era errado, o que eles tinham que fazer, o que eles não podiam fazer, tá? E isso tá lá em Juízes 4:4, tá bom? Então, apesar de Débora ser considerada juíza comum, ou seja, ela era só a juíza de causa ordinária, era uma juíza simples porque ela não foi levantada como juíza. Ela foi levantada pelo povo, mas não era oficialmente juíza, né? E ela era juíza ordinária e não militar, né? Ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver vários problemas, várias fragmentação das tribos de Israel, vários conflitos importantes que tiveram naquela época, né? Então, ela organizava todas as causas e chamando novamente a fidelidade de Deus para a vida dela, paz do Senhor, Fernanda. Então, meninas, ela é uma mulher que foi levantada por Deus, né? Muitas pessoas falam que Deus não quer que a mulher faça isso. Tem muita gente que fala isso, né? Que Deus não quer, que Jesus não quer que a mulher faça isso, que a mulher tem que ficar dentro de casa. Muitas pessoas julgam, né? Débora é um exemplo de que Deus levantou Débora, né? O Senhor levantou Débora como mulher para ser líder, para liderar, né? Então tem casos e casos. Então Débora, ele levantou com esse propósito, né? Ela era muito inteligente, meninas. Ela tinha esse dom de liderança, de conduzir as coisas. Ela era sábia no falar, ela sabia o que dizer, ela sabia como orientar, né, aquelas pessoas. Então ela tinha essa capacidade de resolver problemas, tá? Para ela era muito fácil, porque fácil entre aspas, né? Porque ela tinha Deus ali com ela, ela era inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando aquele povo começou a ser oprimido por Císera, né? Que Císera era o capitão do exército de Jabim, né? Que ele era um rei de uma terra ali próxima, tá? E deixa eu ver o nome da terra que tá bem aqui, peraí, para vocês saberem direitinho. Deixa eu procurar aqui. Tem o nome do lugar que ele era rei. Nessa história aqui. Ai, não vou achar agora. Ah, tá. Ele era rei de Azor, tá? Ele era rei de Azor, de uma terra bem próxima ali onde Débora convivia, tá? Com os israelitas. Então,
esse Jabim, né, ele tinha um líder, né, que era Sísera. Segundo a palavra do Senhor, ele era muito ruim. Pensa num homem ruim, meninas. Era esse Sísera aí. Então, eles foram oprimidos. O povo começou a ser oprimido, porque eles perseguiam o povo de Israel, né? Então, Císera era capitão do exército e apelaram para Débora, o povo, né? O povo foi até Débora falar que eles tinham sido oprimidos, estavam sendo perseguidos, né? E Débora, então, recorreu a Baraque, né, para que ele liderasse os israelitas. Que Baraque era um dos homens que não se levantava, só ficava ali esperando as coisas acontecerem e não fazia nada, né? Mas ele era um guerreiro, Baraque, o guerreiro do povo de Israel, tá? Então, aqui você já vê um parêntese. Por que, Ellen? Porque Débora, ela era líder, ela não era guerreira. A liderança, meninas, não é mandar, a liderança é você servir. A liderança é você delegar funções. É você não achar que uma pessoa que tem outro dom maior ou parecido com o seu vai roubar, né, o seu status que você tá ali naquela hora ali, como líder, né? Então, mesmo Débora sendo a conselheira do povo, ela recorreu a Baraque para que ele liderasse os israelitas contra Sísera, né? Ela sabia que ela não era guerreira, então ela tinha que delegar funções. Tanto é que ela foi até Baraque, né? Aí o Baraque, né, como sempre, né, que eu achei isso aqui foi uma covardia danada, ela foi até ele, pediu para ele liderar o povo, e o que o bonito falou? Ah, eu só vou pra batalha se você for junto comigo. Gente, pelo amor do Senhor Jesus, né? Ele chamar uma mulher para ir pra guerra é ossada. Mas, enfim, ele só iria pra batalha se Débora fosse com ele. Então, diante dessa situação, né, Débora concordou em acompanhar Baraque, mas ela deixou bem claro que, devido ao modo covarde que Baraque agiu, se o povo fosse vencedor, a honra toda seria dela, seria de Deus, né? Seria dela. Por quê? Porque Deus entregou a Sísera nas mãos de uma mulher. Ela teve essa visão, né? Aí Deus mostrou para ela que Sísera, que era o capitão ruim, ele ia ser morto. Ele ia ser entregue na mão de uma mulher para matá-lo. Não seria um homem que ia matar ele, ia ser uma mulher. Isso tá lá em Juízes 4:9, tá? Então, aí vem a parte do resultado da batalha. Eles foram para a batalha. Obviamente, quando o Senhor tá na frente, as coisas fluem absurdamente. E o resultado da batalha não foi outro, né? Foi esmagador. A vitória foi do povo de Israel sobre Sísera na batalha de Quizon, tá lá em Juízes 4:15, 5-19. Por isso, Débora foi reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Débora, ela era muito respeitada e foi declarada, né? Ela mesma se autodeclarou através do povo como mãe de Israel. Está lá em Juízes 5:7. Em Juízes 4:4, nós somos informados que Débora era casada. Só que antes dela começar a liderar, ela não tinha assinado específico que ela fazia. Ela só era conhecida como a mulher de Lapidote. Entendeu? Ela só era conhecida por isso, mulher de Lapidote. Depois ela foi conhecida como juíza, como Débora, como mãe de Israel. Não, Pomba e Bible Journey, não tô lendo o livro nenhum, não. Eu tô lendo a minha anotação que eu resumi. Eu leio o texto e faço o meu resumo. Aí eu tô lendo o meu resumo. Mas não lendo tudo, tô falando coisas da minha cabeça e só pegando partes importantes do meu resumo. Até porque eu tenho nem como ficar lendo tudo. Mas não tô lendo nenhum livro não, tá? Então, meninas, antes disso ela só era conhecida como a mulher de Lapidote. Somente isso. E olha só como mudou a vida dela. Ou seja, dá pra gente entender que ela era o quê? Era uma dona de casa. Ela era uma dona de casa que tinha seus afazeres domésticos, que cuidava do lar, né? Só que ela foi chamada pra aconselhar, né? Deus chamou ela por quê? Porque aquele povo tava já indo pra perdição. Se não tivesse, meninas, não tô lendo não, amiga. Não tô lendo não. Então, se ela não tivesse se levantado contra aquele povo, o que ia acontecer com aquele povo, gente? O que ia acontecer com aquele povo se ela não se levantasse? Porque tinha vários homens e nenhum se levantou. Quem se levantou foi Débora.
Entendeu? Então, muitas das vezes, é esse que é o nosso chamado e a gente não se levanta. Ah, Ellen, mas eu tenho que largar a minha família, igual a Débora fez, para poder liderar alguma coisa? É óbvio que não, né? Óbvio que não. Ali ela exerceu uma liderança, pode dizer isso aí, Ellen, como se ela fosse uma pastora, né? Um cargo muito alto naquela cidade. E com certeza, eu não sei, na Bíblia não diz, né? Mas ela, com certeza, ela dava conta das duas coisas, vamos dizer assim. Na Bíblia não fala, só fala que ela era casada, né? E fala que ela veio como líder. Não fala sobre a rotina dela depois, né? Novamente. Então, o bom é a gente ler depois a nossa história e anotar, fazer nosso próprio resumo por isso. Mas ela era uma simples dona de casa. Mas ela se levantou pro propósito dela. Então, muitas das vezes, a gente tem que despertar. É igual fala no versículo aqui de Juízes. Desperta, Débora. Desperta pro teu propósito. Desperta pro teu ministério. Desperta pro teu lar. Muitas das vezes, a gente tá com o nosso lar um caos e a gente não se levanta para poder organizar aquilo que precisa ser organizado. Muitas das vezes, nosso lar tá igual esse povo de Israel aqui, sem líder, sem alguém para comandar. Tá largada as traças, igual esse povo de Israel aqui. Como tá teu lar no dia de hoje? Como tá o seu trabalho no dia de hoje? Deus colocou algo na sua mão, você tá fazendo ou tá deixando de escanteio? Alguém precisa se levantar para fazer. Louvado seja Deus. Ah, não, Eli, mas eu ser líder, eu liderar o meu lar, como é que é isso? Você se levantando como guerreira. Desperta, Débora. Desperta a Débora que há em você. Meninas, Deus fez a gente. Muitas das vezes as pessoas falam que mulher é a parte fraca. A gente não é fraca em nada. Só é fraca quem gosta de viver no vitimismo, né? Gosta de ser aquela mulher bem mimizenta. Aí sim. Mas a gente, é muita mulher se levantando para trabalhar. Quantas mulheres aí sem o marido dentro de casa? E se levanta para vender um docinho, se levanta para poder fazer uma faxina, para poder trazer coisa para os filhos comer. Entendeu? Nós somos fracas onde? Nós suportamos dores absurdas e estamos ali de pé. Entendeu? Se um homem passasse por tudo que a gente já passou, todas as dores, todas as coisas, a gente passa, mas a gente suporta. Entendeu? A gente suporta, porque é a nossa característica. A gente pode não ter força física, tipo, de enfrentar um homem, de bater de frente, de força física. Isso aí a gente não tem, porque a gente não aguenta com homem, né? Só se você fazer luta e você ficar especialista nisso. Eu não tenho força com homem. Mesmo sendo grande, eu não tenho força com homem. Com certeza ele vai me derrotar. Mas uma força espiritual, força mental, a gente tem, amada. E pode ter certeza que é mais forte do que a força de um braço. Você ser sábia espiritualmente, você ser sábia a delegar suas funções, você ser sábia levantando dentro do seu lar. Organiza seu lar, Débora. Bota seu lar em ordem. Ah, Eli, minha casa tá uma bagunça. Você tem se levantado? Você tem chamado Deus para guerrear dentro do seu lar com você? Nós somos guerreiras, amada. Leoas dentro do nosso lar. Não deixa o seu lar perecer. É isso aí, Roberta. Nossa natureza é sensível fisicamente. Isso aí é impossível. A gente não consegue lidar, não consegue bater de frente com um homem de luta física. A gente vai perder. Entendeu? Só que espiritualmente, pelo amor de Deus. Muitos lares hoje em dia aí só tá de pé por causa do joelho de uma mulher. Por causa da sua oração, por causa do seu jejum. É assim que mantém um lar de pé. E Deus tem chamado você para isso. Muitas das vezes você até sabe ter teu ministério. Só que você botou a mão no bolso, né? E ficou bem quietinha ali esperando. Então se levanta no dia de hoje. Se levanta, Débora. Então como é que ocorreu essa batalha assim em fato? Eu vou resumir aqui para vocês. O exército de Jabim, ele era liderado, né, por Sísera. E ele é um exército muito poderoso daquela época, meninas. Ele era um exército muito grande, muito numeroso. Então, o povo de Israel não. Né? O povo de Israel ganhou pela intervenção do Senhor. Foi só por Deus. Foi só por Jesus. Entendeu? Então, ele, no capítulo 5, né, nós somos informados que teve um enorme temporal, uma enorme chuva muito forte, que fez transbordar o rio.
Kizom, eu acho que se eu não me engano. Então veio transbordar esse rio e varreu os carros dos guerreiros todo, dos cananeus todo, entendeu? Deixando o exército completamente confuso. Ele ficou confuso, o exército. Por quê? Perdeu o carro, perdeu o cavalo, perdeu o armamento, perdeu tudo. Então eles ficaram totalmente confusos, fazendo com que eles ficassem, né, presa fácil ali para Baraque, né, e para Débora. Então não sobrou um homem do lado inimigo, amada. Deus derrotou todos os inimigos. Isso está lá em Juízes 4,16, tá? Então, Sísera viu que vinha 10.000 homens ao seu encontro, né, liderado por Baraque. Ele fugiu. Ele simplesmente fugiu. E ele foi procurar abrigo na tenda de Jael, que era mulher de um queneu, Eber, tá? Essa mulher aí, gente, ela foi a chave da história, né? Por quê? Porque ele foi procurar a tenda de Jael para se esconder. Por que ele foi se esconder lá? Porque tinha paz entre Jabim, que era o rei, né? E o clã de Queneus, que era do Eber, marido dessa Jael. Ele foi lá se esconder lá. Por quê? Porque eram amigos, né? Isso tá lá em Juízes 4,17. Então, o que aconteceu? Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou para entrar em sua tenda. Olha só como é que essa Jael foi esperta. Então ele achou que estava sendo protegido. Louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui. Graça e paz. Salva essa live, pelo amor de Deus. Preciso... Ai, Lucinha, pode deixar ficar salva. Essa e as outras. Tá bom, princesa? Então, meninas, quando eu faço essas lives de mulheres como eu não só conto a história das mulheres. Eu trago ela para nossa vida. O que a gente pode tirar, né? Porque só a gente aprender, isso aí cada um lê nas suas casas. Amém? O que eu quero trazer com isso aqui? É o que você pode levar dessa mulher para sua vida. É o que você pode incorporar dela aquilo para sua vida, para sua vivência. A Débora, ela é líder, conselheira, né? Quem você tem ajudado a se levantar? Débora ajudou um povo inteiro a se levantar. Muitas das vezes é muito fácil, gente, a gente ficar no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, sem fazer nada. É muito cômodo. Entendeu? Quem você tem levantado? Quem você tem ajudado? Quem você tem aconselhado? Ellen, eu não aconselho nem a mim mesmo. Não aconselho porque você não quer. Porque você tem estrutura para isso. Você estuda, você lê, você busca. Muitas das vezes Deus quer colocar alguém na sua vida para você ser mentora daquela pessoa, para você ajudar a vida daquela pessoa e você não tem se mostrado disposta. Você não tem se levantado. A gente, muitas das vezes, a gente só reclama do que a gente tem dentro de casa. A gente nem agradece pelo que a gente já tem. A gente só reclama daquilo que não tem ainda. Então, a gente tem que parar e analisar o que a gente pode fazer pelo reino dentro do nosso lar. Por quê? Porque nós somos mulheres do reino. Entendeu? Então, se você for liderar a sua casa com o seu braço, o seu lar vai ruir. Simples assim. Lá em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sabe edificar o lar. Você não edifica nada sozinha. Se não for o braço forte do Senhor, a sua casa vai ruir. Se você for pelo seu próprio braço, vai dar ruim. Você tem que chamar o Senhor para te ajudar a edificar o seu lar. A forjar as 7 colunas da sua casa. Entendeu? Teu lar vai melhorar da água pro vinho, amada. As coisas vão fluir da água pro vinho. Por quê? Porque Deus não vai ser somente um visitante. Deus vai ser o morador da sua casa. Muitas das vezes Deus só visita quando você lembra dele e ora por ele. Aí ele vem, né, age a seu favor, depois ele vai. Por quê? Porque ele não foi convidado para habitar ali. Ele só vem de passagem. Então, nesse dia, chama o Senhor para morar na sua casa, para ser o dono da sua casa. Amada, você vai ver a revolução que será dentro do seu lar. Ah, Ellen, que revolução? Seu casamento estruturado. Seu lar estruturado, seus filhos bem encaminhados, sabedoria, a atmosfera do seu lar vai mudar. Por quê? Porque Deus está ali. Ele não é só o visitante, ele mora ali. O Espírito Santo está ali com você. Então, nessa manhã, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para entrar na sua casa, para organizar as coisas, para colocar tudo no lugar, para Ele te levantar, para Ele te dar entendimento para isso. Amém?
Então Císera foi até a tenda de Jael, né? Achando que estava protegido, coitado. Então pediu assim pra Jael, falou assim, olha só, se alguém chegar perguntando se tem alguém na sua tenda, você fala que não, tá? Aí ela, tá bom. Aí ele pegou, foi deitar num cantinho, porque ele tava todo cansado, né? Tava batalhando lá, tava cansado. Ele foi, se cobriu com um pano. Ele tava muito exausto e dormiu um sono profundo. É aí que acontecem as coisas. Você lembra lá atrás que Deus falou para Débora que Císera ia ser entregue na mão de uma mulher? Pois é, foi na mão de Jael. Aproveitando a situação que Císera ele estava dormindo no sono profundo, né? Jael pegou uma estaca e um martelo, aproximou de Císera e cravou a estaca na têmpora dele. E ele morreu. Isso está lá em Juízes 4:21. Meu Deus, gente, isso aqui eu fiquei atônita com isso. Ela matou o cara assim, ó. Se cumprindo, né, o que Débora havia falado. Que ele seria entregue na mão de uma mulher. Então, o que aconteceu? Baraque já passou a procurar Císera pelas redondezas e Jael saiu ao encontro dele. E mostrou ele morto lá na casa dela. Simples assim. E cumpriu, né, o que Débora falou para ele. Que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. Ou seja, ele fugiu para o lugar errado, né? Então, após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, né? Que era o rei cananeu. E foi completamente destruído pelo exército de Israel. Ou seja, quando Deus está conosco, gente, a gente vence qualquer batalha. É difícil. Não vou falar para você que é fácil. Batalha, guerra, luta, quem quer passar? Ninguém. Só que muitas das vezes, quando a gente vai ler o Salmos 23, o que a gente foca no Salmos 23? Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente se apega nesse versículo com toda a força. Ué, Ellen, mas não é para se apegar nesse versículo, não? Claro que é. Só que também você tem que entender que tem um contexto ali, né? Qual o contexto? Ué, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas também não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar batalha para você lutar, não vai faltar deserto, né, amada? Não vai faltar também essas coisas. Mas também não vai faltar Deus, não vai faltar o colo do Senhor, não vai faltar o braço forte do Senhor. Então tem os dois lados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar lutas e provas, né? Mas Deus está conosco para a gente vencê-las. Amém? Então vamos focar nisso. A nossa caminhada com Jesus, meninas, não é mar de rosas, tá? Não é primavera o ano inteiro, não é. Tem tudo, a gente passa por todas as estações. A gente fica muito tempo às vezes na primavera, a gente fica muito tempo às vezes no inverno, às vezes a gente fica muito tempo no outono. Às vezes a gente fica muito tempo no verão ou não. Entendeu? A gente tem várias estações com o Senhor. A gente nunca fica só na primavera. Foca nisso, tá? Às vezes a gente fica mais tempo no verão. E às vezes o verão também não é muito bom, né? Quando tá aquele calor de 40 graus, a gente também sofre. Então tem várias estações. Deus não falou que seria fácil, mas também ele disse que estaria com a gente. Amém? Então, após essa batalha, né, teve o cântico de Débora, né, que tá lá registrado em Juízes 5, do 2 ao 31. Depois você lê, você medita, você pega esse cântico e anota, tá? Então, esse cântico, basicamente, ela celebra a vitória, né, de Débora e Baraque contra Císera. O cântico, né, que entendemos um pouco como funcionavam as relações tribais e de Israel naquela época. Então, Israel ali, ele não ficou mais sozinha, né? Tinha Débora para poder orientar aquele povo, que ela se levantou como uma mulher muito forte ali naquela época e depois dessa batalha mais ainda, né? Então, o que a gente pode aprender, meninas, para nossa vida sobre essa liderança de Débora, sobre a liderança de uma mulher? Vamos lá, 3 coisas que eu separei aqui. Ó, a verdadeira autoridade vem do Senhor, não vem de nós, tá? Então, ela não se tornou líder pela força do seu braço, tá? E sim porque ela era sábia. Ela ouvia a voz do Senhor e obedecia.
Quando a gente está liderando, meninas, quando a gente está dentro do nosso lar, liderando, conduzindo a nossa família, se a gente for por nossa conta própria, assim, achando que somos espertos demais, achando que a gente sabe demais, a gente vai bater com a cara no muro. Por quê, Ellen? Porque a gente não tem que se guiar pelo nosso entendimento. Isso está em Provérbios. A gente tem que se guiar pelo entendimento de Deus, pelo que Deus quer sobre nós. A partir do que Ele quer, a gente vai em cima. Entendeu? Não por nossa conta própria. Porque a gente não tem sabedoria, gente. A sabedoria vem do Senhor. É Ele que nos dá. A gente não nasce com sabedoria. A sabedoria é mais preciosa do que rubis, pedras preciosas, mas a gente tem que buscar ela. Ela não vem no nosso colo de graça. A gente tem que buscar pela sabedoria. Então ela não se tornou líder pela força, nem pelo estatuto. É porque ela era sábia, ela ouvia a voz do Senhor e ela obedecia. Então para você ser líder, você tem que obedecer. Obedecer quem? A voz do Senhor. Sempre tem um superior acima de nós. Até no nosso trabalho, você pode ser líder, mas você tem um superior acima de você e você tem que saber obedecer a sua liderança. Obedecer o seu ministério. Você pode ser o quê? Liderar o grupo de irmãs, mas tem alguém em cima de você. Você tem que aprender a liderar e servir. Duas coisas, a liderança e o serviço andam junto, tá? Não pensa que é só liderança. Liderar. Não. É liderança e serviço. Liderança e serviço. Liderar e servir, tá? Então, a verdadeira autoridade vem de Deus. É de cima para baixo. Não é de baixo para cima, tá? Então, a verdadeira liderança, ela não vem de força física. Ou intimidações, você se intimidar a pessoa. Um bom líder não faz isso. Um bom líder recebe a sabedoria de Deus para liderar. Porque se a gente não tiver sabedoria, minha filha, a gente não faz nada. Tá? A gente não vai para lugar nenhum. A gente para no meio do caminho. Porque sem sabedoria você vai só quebrar a cara no poste. A gente precisa pedir sabedoria para o Senhor. Para dentro do nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho. Principalmente no nosso ambiente de trabalho. Porque lá, minha filha, é onde o inimigo mais se levanta. Usa pessoas para poder vir contra nós. Sabe? As pessoas fecham a cara para nós. A gente às vezes não faz nada. Tem pessoa ali odiando a gente. Entendeu? Então é um lugar que o inimigo mais atua. Porque tem pessoas super diferentes de você. Então ele entra muito ali no nosso ambiente de trabalho. Né? Na igreja, quando você lidera mulheres, é muito difícil liderar mulheres, gente. Meu Deus. Né? Então, você precisa de uma sabedoria. Você precisa pedir isso a Deus. Amém? Então, um bom líder, ele procura conhecer e obedecer à vontade de Deus, né? Ele motiva outras pessoas a fazer o mesmo. Era o que Débora fazia. Débora, ela servia Jesus e ela inspirava o povo a servir Jesus também. Né? Ela inspirou os israelitas a se voltarem para Deus. Quem você tem inspirado? Você tem servido de inspiração para outra pessoa? Se a pessoa te vê, ela tem vontade de se inspirar em você para ser igual a você? Ou ir atrás de você para te seguir como uma líder? Ou buscar em você algum exemplo de sabedoria? Né? Como você tem se mostrado diante das pessoas? Como as pessoas têm te visto? Né? Como alguém para se basear, se servir de espelho? Ou alguém para se afastar? Né? Então, como você tem influenciado as outras pessoas? Porque a gente está aqui para influenciar. Nós somos mulheres do reino. Precisamos trazer mais mulheres para o reino. Mais pessoas para perto de Deus. Então, como é que a gente está sendo influencer nessa parte? Porque hoje em dia tudo é muito influencer. Né? Como é que você está influenciando a vida de outras mulheres? Né? Aí, o segundo tópico. Um bom líder sabe delegar. Delegar é o quê? É delegar funções. É você pedir ajuda a outra pessoa quando você não está dando conta. Quando aquilo está demais para você, você pede ajuda para poder ir para frente. Poxa, eu tô com muita dificuldade nisso. Pode me ajudar? Então, ser líder é delegar funções também. Louvado seja Deus, entendeu? Então, Débora, ela conhecia suas limitações. Ela não tentou fazer tudo sozinha. Tanto é que quando o exército inimigo se levantou contra o povo de Israel, o que ela fez? Ela pediu ajuda a Baraque. Porque ela sabia que ela era líder e não guerreira. Então, ela delegou essa função para Baraque. Entendeu? Então, ela chama Baraque para liderar contra Jabim. Débora não se sentiu diminuída por Baraque. Muito pelo contrário, né? Ela motivou ele a fazer o melhor dele nessa batalha. Né? Que um bom líder, ele não tenta ser melhor em tudo.
né, impedindo os outros de exercer seus dons. Muito pelo contrário. A verdadeira liderança é reconhecer os talentos de cada um da sua equipe e motivar cada um a fazer seu trabalho. Eu sou chefe, meninas, eu sou líder. Nossa, eu já tenho o quê? Uns 10 anos? Eu acho que é. Eu lidero um grupo de agente comunitário de saúde. Meu Deus. E na minha equipe é só mulher. São 9 mulheres. Pensa. E eu sou líder há 10 anos. Qualquer lugar que eu entrar, eu vou entrar como líder. Por quê? Porque eu sou enfermeira-chefe, né? Então, qualquer lugar que eu entre, eu vou liderar. Então, a liderança já tá na minha vida há muito tempo. Então, o que eu busco? Eu busco sabedoria. Eu busco sabedoria. Por quê? Porque lidar com nossos problemas já é difícil. Tu imagina tu lidar com o problema dos outros. É mais difícil ainda. Então, se você não tiver sabedoria, você vai arrancar os seus cabelos, se jogar pro alto e jogar outra pessoa também. Por que eu falo isso, meninas? Porque quando eu saí da faculdade, eu fui liderar minha primeira equipe pela primeira vez. Gente, pensa em tudo errado que eu fiz. Eu fiz tudo errado. Eu fui por conta própria, eu fui pelo meu próprio entendimento. Eu queria diminuir os outros. Quando as pessoas vinham me confrontar com alguma coisa, eu diminuía a pessoa, botava a pessoa no lugar dela, vamos dizer assim. Mas com altivez. Isso não se faz. Entendeu? Eu cheguei muito crua quando eu saí da faculdade, então eu não sabia de nada de liderança. Então, tudo de errado que eu podia fazer, eu fiz. Tudo de errado que eu podia fazer. Isso mais serviu de experiência para não cometer os mesmos erros na próxima liderança. Eu fiquei 2 anos desempregada e entrei como líder nesse posto que eu tô. Ah, minha filha, mas foi totalmente diferente. Pensa na diferença. Tudo que eu fazia antes de ruim, eu não cometi os mesmos erros agora. Então, muitas das vezes, a gente precisa passar por uma coisa para a gente aprender a fazer direito da próxima vez que Deus colocar a gente nessa posição. Então, foi difícil, tá? Ser líder é muito difícil. Muitas das vezes, eu queria ser agente comunitária de saúde em vez de enfermeira. Porque é muito difícil, gente, a gente liderar, a gente lidar com vidas, com pessoas, com personalidades diferentes, com caráter diferente. Então é complicado, não é fácil não, tá? Então se não é Deus na minha vida, eu nem sei, meninas, eu nem sei. Então, a Débora, ela, um bom líder sabe delegar, que eu falei pra vocês, né? Então, ela não tentou ser melhor do que todo mundo, do que tudo, né? Ela sabe, ela soube enxergar dons das outras pessoas, inclusive o de Baraque como guerreiro. Então a gente precisa motivar a nossa equipe, a cada um fazendo o trabalho da melhor maneira possível, né? Delegando responsabilidade de maneira sábia. O líder não se sente ameaçado pelos talentos dos outros. Isso eu tô falando, liderança tanto no trabalho ou como você na igreja, tá? É líder de líder geral. Se você é um líder nato, você lidera qualquer coisa. Você lidera qualquer tribo. Ou no seu serviço, ou mulheres na tua igreja. Qualquer tribo você lidera. Você sendo líder, né? Então, o líder não se sente ameaçado pelos seus talentos, pelo talento dos outros. Porque ele sabe liderar e não mandar. Não é uma questão de poder. Já falei, liderar é servir. Liderança é serviço. Você também servir aos outros. Vê Jesus. Jesus é o exemplo mais vivo sobre liderança. Ele era o cara, mas ele veio e serviu. Sabe? E ele deixou isso. Liderar não é só mandar, é servir também. Ele serviu. Ele mostrou pra gente que a gente não é nada. A gente tem que se humilhar. Ele serviu, ele não precisa, ele tinha que ser servido, mas não. Ele serviu. Ele deu o seu melhor. Ele convidou Pedro a se juntar com ele, mesmo sabendo que Pedro negaria 3 vezes. Ele chamou Judas para ser um dos seus discípulos e sentar com ele para a Santa Ceia, né? Sabendo que Judas ia o trair. E aí? Isso eu vejo como o quê? Que durante a nossa liderança vai ter traidores, vai ter pessoas que vai negar o nosso talento ou vai querer nos puxar o nosso tapete. Deus deixa esse exemplo aí, veio os discípulos com ele. Um próprio discípulo que viveu com ele, viu as maravilhas que ele fez, viu quem ele é, sabia que ele era o Filho de Deus e mesmo assim o traiu com um beijo.
Se ele passou por isso, que era o rei dos reis, tu imagine nós, que não somos nada, somos só a purpurina. Então não pense que as coisas são fáceis. Deus passou por isso, deixou isso para nós entender. Que mesmo ele sabendo que seria traído, ele chamou para junto dele. Entendeu? Então na nossa liderança vai aparecer muitas dificuldades. Muitas pessoas para nos derrotar, muitas pessoas para nos abater. Mas a gente tem que permanecer de pé. Amém? Então liderança é servir, serviço, tá? Então, e a última conclusão aqui, né, sobre essa parte de liderança, né? É preciso liderar por exemplo. Para a gente liderar, tanto dentro da nossa casa como no nosso ministério, a gente precisa ser exemplo para outra pessoa. Né? A gente precisa viver o que a gente prega. Louvado seja Deus. Então, olha só. Quando Baraque ouviu de que ia sair para a guerra, ele chamou Débora para ir com ele. Né? A Bíblia não diz que ela guerreou contra o povo. Eu não sei se ela guerreou, se ela matou gente. Não sei. Né? E ela precisava ir para quê? Para inspirar a confiança aos israelitas, né? Se ela não tivesse coragem de lutar contra os inimigos, o povo de israelita também não teria coragem. Ela encorajou ele, um líder faz isso, encoraja o outro aí adiante. O líder não apenas dá ordem, ele dá o exemplo. Ela foi. Por quê? Porque ela confiava na palavra do Senhor. Ela falou o que para eles? Ó, nós vamos ser vencedores nessa batalha. Tu imagina se ela ficasse e mandasse o povo? Ela foi, mesmo correndo risco de vida, ela foi. Entendeu? Então ela só não mandou o povo, ela foi com o povo. Ela foi com eles. Então ela deu esse exemplo para eles, né? Então ela não disse só que ia vencer. Ela foi, mostrou na prática que ela confiava no Deus que ela servia, né? Então, o que aconteceu aí? Ninguém gosta, né, de servir um hipócrita. Uma pessoa que fala uma coisa e não vive aquilo ali, né? Que confia desconfiando. O bom do líder é viver o que prega. É igual eu tô aqui, eu fico, meninas, olha, você tem que se levantar guerreira dentro do teu lar. E o meu lar aqui é um caos. Isso é hipocrisia. Uma hora vai dar ruim, porque Deus vai ver que eu tô pregando uma coisa que eu não tô vivendo. Então não tem como eu falar pra você, levanta, Débora, e eu aqui sentada. Se eu tô falando isso é porque eu me levantei dentro do meu lar. Se eu tô falando isso é porque eu e Jesus restauramos o meu casamento. É levantando, é lutando, é buscando. Então não tem como a gente viver uma vida de hipocrisia. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Tá? Porque máscara não fica na cara muito tempo. Uma hora ela cai. Então se você vive de aparência, uma hora vai dar ruim. Né? Não tem como eu ficar aqui vivendo de mentira. Ai, gente, faz isso, faz aquilo outro... Você acha que eu não tenho dificuldade? Claro que eu tenho. É batalha todo dia. Vocês acham que eu não erro? Erro. Mas eu não permaneço naquele erro. Eu vou lá, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Agora, eu já sei, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu tô muito estressada no dia e eu fui muito ríspida com meu marido. Ah, falei num tom alto, ou falei algo, sei lá, que magoe ele, não sei. Aquilo ali já, como Deus, o Espírito Santo já faz parte de mim... Automaticamente, quando sai algo que não devia sair da minha boca, rapidamente parece que o Espírito Santo vem dar um tapa nas minhas costas. Tipo assim, olha só o que você falou. E é automático, meninas. O Espírito Santo bate nas minhas costas e eu falo, Gê, me desculpa. Eu não deixo aquilo ali minar entre a gente. Por quê? Antigamente eu deixava, a gente ficava 15 dias sem se falar. Entendeu? Eu achava que estava certo e pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu sou ríspida com ele, eu falo alguma coisa. Tipo assim, hoje em dia nossa briga não é nem briga, né? É uma coisa assim, às vezes a gente fala com ignorância, assim, não é com ignorância, eu não sei explicar pra vocês. Tipo assim, às vezes eu tô muito estressada. Ah, que não sei o que, é isso. Aí ele, poxa, precisa falar assim, que não sei o que, sabe? Às vezes sai, né? Aí rapidinho eu vou, poxa, me desculpa que eu falei assim com você. É porque eu tô estressada, é porque me perdoa. É automático, gente. Eu já falo logo, eu já não deixo aquilo eliminar entre a gente, né? Então, eu peço logo perdão pra ele. Você me perdoa? Eu não tô legal. Me perdoa, você não tem nada a ver com isso. Me desculpa, tá? Por ter falado assim com você.
Então, quando o Espírito Santo ele tá nos dirigindo, ele dirige a nossa vida, a gente não fica na mesmice. Não tem como você ser guiada pelo Espírito Santo e viver as mesmas coisas. Ele convence, Lady. Então é automático. Eu faço alguma coisa, eu rapidinho vou lá me consertar. Rapidinho eu vou lá para resolver as coisas. Então, né, o bom líder, ele vive aquilo que prega. Né? Não que eu não tenha problemas, é óbvio que eu tenho. Eu não sou perfeita. Eu erro também, só que eu não permaneço naquele erro. Né? Então a gente tem que buscar o quê? Se posicionar, se policiar com as coisas que a gente fala. Com as coisas que a gente... Da maneira que a gente trata os outros. Tem dia que a gente não tá bem, gente. Vocês acham que eu tô bem o tempo todo? Você não fica bem o tempo todo. Não existe isso. A gente é de carne e osso. Tem dia que a gente tá só a misericórdia do Senhor. Meninas, tem dia que eu acordo que eu não quero nem sair da cama. Que eu só quero ficar quietinha lá. Ai, Senhor, hoje eu tô tão cansada mentalmente, sabe? É minha mente que fica cansada. Eu só queria ficar aqui, deitada, quieta no meu canto, sem fazer nada, sem entrar no Instagram, sem preparar conteúdo, sem trabalhar, sem fazer nada da pós, dos meus estudos. Não dá vontade de fazer nada, gente. Tem dias e dias, todo mundo sabe. Entendeu? Só que esse Se Levanta, Débora de hoje é para você se levantar no dia de hoje como líder. Eu não sou líder de nada, você é líder sim. Você é líder para liderar na vida de uma pessoa, para ser conselheira de alguma pessoa. Você é líder para poder abrir um Instagram e fazer o que eu faço aqui. Começar a postar seus devocionais, incentivar a pessoa a ler a palavra do Senhor, incentivar a pessoa a fazer um devocional. Ah, Ellen, eu morro de vergonha, eu também tinha. Entendeu? Então, se levanta, Débora. Se levanta no dia de hoje. Se levanta dentro do teu lar, se levanta no teu ministério, se levanta no teu casamento. Se levanta para mudar, se levanta para guerrear. Não fica só sentada, cruzada os braços, esperando as coisas acontecer, porque não vai acontecer. Que para acontecer a gente precisa dar o primeiro passo. Então, até para você dar o primeiro passo, você precisa se levantar, né? Então, se levanta. Se levanta como mulher guerreira, se levanta para ser a melhor pessoa para outra pessoa, ajudar outra pessoa. Né? Porque Deus nos inspira a isso. Deus vai querer os nossos frutos. Que frutos você tem produzido para o Senhor? Você é uma árvore que dá frutos ou só uma árvore de folha? Porque tem árvore de folha, você já sabe, né? Tem árvore que você não dá fruto, é só folha. Ou você é uma mangueira, ou você é uma goiabeira, ou você é uma laranjeira. Você dá frutos? Ou você só é árvore de folha? Ah, Ellen, como é que eu dou fruto? Plantando uma árvore de frutos. Qual semente você tem usado para dar frutos? Planta a árvore certa, com a semente certa, que o fruto vai vir certo. Louvado seja Deus. Se levanta na vida de outras mulheres, cria um Instagram, mostra seu devocional, se coloca à disposição para você atuar na sua igreja, liderando alguma coisa, ou servindo, ou fazendo alguma coisa que você pode ajudar outras pessoas. Amém? Se você não gosta disso, de Instagram, de fazer isso, pode fazer na sua casa. Um grupinho de leitura bíblica, um grupinho de devocional, pegar um livro para ler juntas, fazer tipo uma célulazinha na sua casa uma vez por semana, juntar as amigas para isso, porque juntar para um churrasco, todo mundo vem, né? Juntar para uma noite da feijoada é certo. Agora você juntar para falar da palavra do Senhor, não se espante se vier só você. Entendeu? Então, meninas, se levante no dia de hoje, né? Porque nós somos mulheres fortes. Busque ser estratégica para vencer suas batalhas. Não age de qualquer forma. Busque essa inspiração, essa sabedoria no Senhor. Porque nem tudo em nossa vida são flores, como eu falei no início. Se não é Jesus, gente, na nossa frente, a derrota é certa. Mas quando colocamos Deus à frente da nossa batalha, né, a vitória também é certa. Louvado seja Deus. Císera, ele tinha 900 carros. Israel não tinha nada. Mais um motivo para você acreditar que só precisamos de fé e Deus na nossa vida. Porque o resto ele faz. Mas precisamos dar nosso passo.
para ele fazer. Ele não faz tudo. O que a gente pode fazer, ele não vai fazer, tá? Ele só vai fazer aquilo que você não puder fazer. Amém? Então não tente lutar com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Amém? Então, o braço forte de Jesus, chama ele para guerrear suas batalhas. Igual hoje, ontem, né? Eu mostrei aí o diário de oração. Tem um vídeo aí. Faz um diário de oração. Aquilo ali vai ser seu plano de batalha. Quando você for pro secreto, quando você for para uma vigília, quando você for para uma consagração, a presença desse caderno ao Senhor. Ali vai ter orações, ali vai ter teu plano de batalha, vai ter oração para todas as áreas da sua vida, área sentimental, espiritual. Eu fiz um vídeo explicando, faz um caderninho, aquilo ali vai ser seu plano de batalha. No Quarto de Guerra que eu aprendi isso, no filme Quarto de Guerra. Entendeu? Então faz seu diário espiritual, não deixe de se posicionar como mulher. Submeta-se a Deus, seja uma mulher que obedece. Liderança é obediência. Obedeça a quem está acima de você. Igual Débora pediu ajuda a Baraque. Peça ajuda na sua liderança. Peça ajuda ao Senhor. Não faça as coisas sozinha. Né? Seja obediente à voz de Deus e não à sua própria voz. É isso aí. Peça, Deise, todo dia. Eu peço todo dia a sabedoria do alto. Eu peço todo dia para Deus me dar essa sabedoria. Então, no Quarto de Guerra, que eu peguei esse exemplo do diário devocional. Diário devocional não, o diário espiritual aqui. Tá? Então, você vê o vídeo e faz também. Então, esse foi o nosso estudo. Seja obediente à voz de Deus e não à sua. Levanta, Débora, levanta no dia de hoje. Amém? Olha só, o que eu ia falar pra vocês. Sábado, eu vou dar os últimos avisos aqui. Até que hoje a gente acabou cedo. Sábado, eu estou indo para uma conferência na Barra da Tijuca, quem é do Rio sabe onde fica. Eu vou estar indo para uma conferência na Barra da Tijuca. É o dia inteiro de imersão, de 8 da manhã até as 6 da noite. Né? Do quarto de guerra. Do Experiência do Lar. Aquele livro que eu mostrei pra vocês. Ele não tá nem aqui comigo. Ele tá onde, hein? Acho que tá lá no outro quarto. Então, o sábado vai ser isso. Eu vou estar numa imersão. Eu quero trazer muita experiência do Lar pra cá. E eu vou lançar essa mentoria da experiência do Lar aqui no Devocional Jardim Secreto, tá? E o estudo bíblico do Quarto de Guerra. Tá bom? Vai ser muito legal. Esse aqui também vai ser pelo Meet. Olha, Quarto de Guerra, estudo bíblico. Ele é fininho, ó. Ele é dividido em 6 sessões. Agora pensa na riqueza que é isso aqui. Se você amou o filme, esse estudo bíblico é maravilhoso, tá? Então, a gente vai ter o estudo bíblico Quarto de Guerra e a gente vai ter a mentoria do Experiência do Lar. E também nós vamos ter a mentoria individual, tá, meninas? Em breve eu vou abrir mentoria individual para quem tá precisando conversar, para quem tá precisando uma terapia, né, gente? Uma terapia, para quem não sabe, eu também sou mentora cristã e muita gente fica pedindo, Ellen, você atende particular? Ellen, você atende particular? Eu atendo, meninas, só que eu tô com cursos para fazer, eu tô terminando pós, eu tô fazendo estudo, é no trabalho, então esse ano, no finalzinho do ano agora, tá um pouquinho complicado, mas eu vou abrir mentoria individual, tá? Para quem quiser ter um momentinho comigo. E por que não em grupo? Para ser exclusivo. Tem pessoas que querem conversar algo separado, que quer aquele momento. Vai ser uma hora de mentoria, uma hora de... mentoria, né? Individual, vai ser 1 hora e 20 de mentoria. Então, eu vou estar atendendo essa pessoa, a gente vai estar fazendo trabalho juntas ali de mentoria, porque é um processo, né? Não é só uma mentoria que vai mudar as coisas, é vários processos. Então, é algo muito gratificante, gente. Muita gente pede para ser atendida, né? Para passar por mim, né? Então, eu vou abrir essa mentoria individual também. E vou abrir a mentoria Experiência do Lar e o estudo bíblico Quarto de Guerra, tá? O Experiência do Lar vai ser pelo Meet fechado
E o quarto de guerra também, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Então, hoje foi Débora, amanhã, semana que vem, a gente vai fazer a Abigail, tá? E é isso, meninas, eu acho que eu falei tudo. Então, amanhã eu vou tentar mostrar tudo possível pra vocês, lá da imersão do Experiência do Lar, que eu vou trazer pra vocês e vai ser bênção, tá? Eu vou mostrar o nosso dia, vai ser o dia inteiro, de 8 da manhã a 8. Vou até levar meu carregador, porque vai ter muito conteúdo pra gente estar compartilhando, né? Eu vou mostrar o que der, né? Que eu também preciso me imergir lá naquele lugar maravilhoso. E, e é isso. O que der pra me compartilhar, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Paulinha. Deus te abençoe também. Débora, obrigada. Oramos no quarto das crianças à noite com eles, meus filhos amam. É maravilhoso, Claudete. Claudete, o nome da minha mãe, que linda. Palavra poderosa. É Deus, né, Lucinha? Peço, Senhor, que levante os homens para buscar com constância e dedicação, embora o filme nos impulsione o correto a envolver. É isso aí, Claudete. O correto é a gente envolver a nossa família toda, né? Por isso que eu vivo, chamo meu marido para orar. Pega eu, ele e o Heitor, a gente ora junto. A gente tem que envolver a família toda, né? Isso aí também é necessário. Tá bom, menina? Acho que é isso, né? Ninguém tem nenhuma pergunta, não. Ah, Mary, obrigada, minha amada. Então, meninas, o vídeo do Diário Espiritual tá aí no feed, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada por quem ficou aqui comigo nessa manhã, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima live. Pera aí, como faço para ter um caderno? Tá lá, tem um vídeo, Débora. Tem um vídeo lá no feed, eu postei ontem, tá? Eu mostro direitinho como é que se faz o diário espiritual. Vocês vão ver que é maravilhoso, tá? Vai lá que tem um vídeo lá, tá bom? Beijo, meninas.